A gente está de volta ao vivo, 11 horas e 21 minutos. Eu vou começar com imagens de um surfista de Santos, litoral de São Paulo. Vamos dar uma olhada. Esse rapaz, por causa de uma limitação física, ele desenvolveu um jeito diferente, uma técnica diferente para surfar, né? É o Pauê que está aqui com a gente. As manobras. Oi, Pauê, tudo bem? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um prazer. A gente vê que as manobras são praticamente as mesmas, mas só que você faz as manobras de joelhos. Exatamente. Na verdade, assim, eu já era surfista antes do acontecimento de um fatídico acidente no ano 2000. Perdi parte das duas pernas, decorrente de um acidente férreo, uma linha férrea, uma locomotiva que transitava apagada à noite, bem próxima do local onde eu residia, na época em São Vicente. E esse acidente, de imediato, causou amputação de parte das duas pernas. Mas a fascinação, o desejo, assim, acho que aquela coisa maior, talvez de uma forma metafórica, voltar a surfar, era voltar a viver. E eu não só consegui retomar isso, demorou, não foi fácil, né? Olhando assim hoje, através do vídeo, parece que é uma situação simples, adaptada. Mas tentei de pé, inicialmente. Deixa eu só te perguntar uma coisa que você falou, que era uma área perto da sua casa, quer dizer, então era uma via férrea que você atravessava frequentemente? Perfeito. Você conhecia aquele lugar ali? Conhecia perfeitamente. Aquele local, ele era de costume meu. Eu ia e vinha diretamente ali naquele local, porque tinha uma academia, né? E eu estava nessa academia, encontrei com um colega, adorava esporte. Meus pais sempre me educaram numa cultura de valores, assim, de praticar mesmo. Eu estava com 18 anos de idade, encontrei esse colega, falou, pô, Pauê, nada comigo. E aí, aquela coisa, e tá um pouquinho acima do peso, eu falei, pô, dá uma força pra ele e tal, acho que tava meio já dentro de mim, aquele lado de inspirar mesmo. Falei, pô, beleza, me espera aqui que eu vou em casa, vou buscar touca, óculos, toalha. E no retorno pra academia, eu não cheguei, né? Aconteceu o acidente. De imediato, o que esmagou minhas pernas foram as rodas, né? Eu caí dentro da linha. Eu fui surpreendido, até porque estava desativado, passava por aquele local inúmeras vezes. Não tinha um movimento contínuo de trem? Não tinha, Não deu tempo de perceber nada? Olha, quando eu percebi, assim, foi o impacto. Foi, assim, os sibilos, os ruídos. Foi um momento muito de tensão. Mais ou menos você imaginar, grosso modo, uma rua sem saída onde não passa carro e, de repente, um carro em alta velocidade com luz apagada vir ao seu encontro. Então, assim, a sensação que eu tive foi de impotência para a vida. Não desmaiei, o momento todo assim eu fiquei lúcido, então saí debaixo da locomotiva, tentando entender aquele meu mundo novo, já sem parte das duas pernas. O pronto-atendimento foi, assim, de uma forma excelente, foi o que me manteve vivo. E ali em diante, ali foi uma luta, uma reabilitação, foram 2 meses ali de luta diária. Hoje, o que você faz, além de surfar? Você tem quanto tempo que você falou? Já tem 14 anos e meio. Foi no ano de 2000. De lá pra cá, você voltou. O primeiro objetivo era voltar a surfar. Você conseguiu? Voltar a surfar, mas voltar a viver. E o surf, de uma forma lúdica, né, numa analogia, me traria confiança, comprometimento, disciplina, né, ordenamento para galgar os próximos passos. Eu que acabei me formando, troquei muitas ideias com o Dr. Fernando, a gente veio junto até. Eu acabei me formando em fisioterapia, nunca exerci. Foi, na época, assim, um grande aprendizado para minha vida. E eu aprendi muita coisa, porque a minha reabilitação ela foi lúdica. Foi através do esporte. Surfar não foi assim, de prontidão. Eu tive que voltar a nadar. Não sei se você sabe, mas a gente usa uma cordinha no corpo que chama-se lash. Eu, no caso, não prendia mais no pé, eu prendia na cintura, né? Para prender a prancha, Exatamente. E aí, para não passar o apuros, que às vezes estoura, você precisa nadar. Aí Deus me livre de passar um novo apuros, né? Nadando no mar. Então eu tive que me preparar para isso. Então eu comecei a nadar. Primeira ida numa natação numa piscina de 25, frustração tensa. Não saía do lugar, parecia um saco de batata. As pernas tendiam a afundar, não tinha mais batida de pernas. E ali começava diariamente, né, um processo de ascendência, mas assim, muito comprometimento, né? Busca mesmo por um resultado. E o maior resultado ali era voltar a viver mesmo. Você precisava de um objetivo, né? Você desculpa, eu não sei. Poderia-se tentar fazer o surf com prótese? Eu até consegui. Tem uma foto minha que rodou o mundo inteiro, né? Que foi essa que me trouxeram. Nem sei se eu sou o primeiro surfista, se eu fui o primeiro. Sei que, assim, na época, um fotógrafo especializado dessas revistas, né? Na época da Fluir, o Sebastian Rojas fez uma foto que estampou e, foi pro Japão, Estados Unidos, foi pro México, foi pra Austrália. E aquela foto começou a surtir convites. Eu tinha 18 para 19 anos, de repente comecei a ser convidado para um monte de praias pelo mundo. Antigamente ninguém convidava pra nada. Aí eu parei pra pensar que até que não foi tão ruim
assim, ter perdido as duas pernas, meu né? Deus. Num momento assim. Não, mas isso é impressionante, a sua capacidade assim, de transformar aquela realidade, né? A gente está vendo aqui dois outros tipos de prótese. Vou te mostrar aí. Quer dizer que, na verdade, hoje você, além de surfar, você faz canoagem. Então, o surf foi, assim, a minha filosofia, a minha introdução. Aham. Me trouxe, assim, vigor, me trouxe energia, confiança. Posteriormente, por estar nadando, eu estava sintonizado num ambiente de triatletas. E ali, meio que indiretamente, eu comecei um trajeto que eu não esperava. Comecei a ser convidado, né, ambiente motivado, triatletas olímpicos. A galera me convidava, pô, fazer uma travessia aquática, vai ter no mar e tal. Eu fui fui o último a chegar, festejado, motivado. Fechei um acordo ali que foi, assim, bem denso, porque até minha dica, nunca fechem negócio quando vocês estiverem muito motivados, porque realmente não dá certo. Eu, naquela hora ali, tava fechando uma prova, distância imensurável. 8 quilômetros nadando, uma travessia entre a cidade de Santos e São Vicente. Meu Deus. Uma distância que eu nunca havia a Fátima nadado na minha vida. E ali eu fiquei tenso, falei com o meu técnico, nossa, eu não consigo. Ele falou, vou contigo. E ele foi comigo, consegui chegar. E quando eu cheguei, sempre sou carregado por staffs nessas provas, porque eu nado sem as próteses, natação especificamente. Saí da água, olhei pro lado, tinha a referência de ser o último a chegar. E de repente, ele falou assim, não, essa galera tá saindo depois de você. E eu não acreditava. Ali o triatlon ficou muito próximo de mim. Depois me matriculei no Bike Indoor, comecei a pedalar, comprei uma bicicleta. E menos de um ano eu tava fazendo triatlon. E o triatlon foi o que me expandiu como carreira. Fui campeão mundial na modalidade biamputados no México, fui pentacampeão nacional, fui bronze no Pan-Americano. Durante 8 anos competi triatlon, né, difundindo essa prática. Aham. E eu fico feliz porque é uma coisa que foi de uma forma indireta. Eu acredito que são oportunidades que surgem e que a gente tem que abraçar. Não pode perder esse trem. Ai, Júlia, acabou Agora- a desculpa, hein, Júlia, agora. Gente, Júlia, eu ia te perguntar, o que você me diz depois disso? Acabou a desculpa. eu tô muito sem graça. De ser Agora- sedentária? Não sou sedentária, tá? Tá bom. Olha só, eu gosto de dançar. Ah. Eu tenho ritmo, Bruno. Mas é realmente admirável. É. E essa superação, porque a gente lida o tempo todo com frustrações pequenas, né? Mas no caso, imagina o que aconteceu com você e você transformar tudo, eu vou ter que realmente refletir e expandir minha mente, meu corpo. Eu tô muito envergonhada. O Bruno, que também é de uma família que dá um valor imenso ao esporte, acho que para você seja menos surpreendente imaginar que alguém consiga no esporte mudar completamente a vida. Você já deve ter visto outras histórias de superação assim. Não, total. E é um pouco viciante também, né? Eu joguei futebol e era isso, assim, no momento que eu traçava uma meta e cumpria essa meta, a meta tinha que ser maior ainda. Eu acho que é um pouco isso, né? Você faz o surf e depois você vê que você pode fazer muito bem o surf e você vai para outro esporte, você quer dominar esse esporte e vira um ciclo viciante, assim, um negócio de dominação mesmo, né? Hoje você não compete mais. Não, Então, eu tive, assim, um momento muito difícil de transição. É muito difícil sair, né? Você ouve muito jogador de futebol quando tem que, né, se aposentar. Momento de parar, né? E realmente eu tinha um monte de patrocinadores, uma estrutura, assim, belíssima. Numa circunstância atípica, Brasil, pensar no paradesporto, eu inicio aquela militância daquele movimento que nem existia ainda. Depois vieram as Paralimpíadas, aí começou a ter mais apoio e tudo mais. Mas talvez até pelo meu desenvolvimento, de falar, editar, né? Desde o início, gravando muita coisa. Eu não tinha medo de falar na mídia, ia lá e falava. Então, acho que isso me trouxe também alguns holofotes, abertura de portas. Me desenvolvi muito, né, ao lado das palestras que eu realizo desde o ano de 2002, assim, profissionalmente. Em 2002 você já começou a fazer palestra, você já E se foi sentia uma coisa pronto para isso, Foi uma coisa né? inusitada. Eu fui convidado por um empresário do Sul uma vez. E foi engraçado porque eu era atleta. E atleta tem horário, né, tem, assim, um rigor. E eu fui para essa palestra porque sempre era, assim, um adendo, né? Era uma grana extra, né? É. E eu fui lá, pagavam bem e tal. Cheguei lá, fiz a palestra no final. Ele nem deixou terminar a palestra. Ele já levantou, batendo palma, terminou a palestra. E ele falou no meu encontro, falou assim, quero te contratar. Aí eu, leigo, inocente, falei assim, contratar não dá pra você me patrocinar. Ele olhou pra mim e falou assim, não, tudo bem. Do jeito que você quiser, eu te patrocino, mas daí você vai ter que dar palestra pros meus clientes. E ali começava uma historinha que eu nem imaginava onde ia chegar. Comecei a viajar para várias multinacionais, fui ganhando experiência e nada como uma vivência para te trazer, né, esses recursos todos. E aí, ao longo desses quase 12, 13 anos aí realizando palestra, já passei por mais de 1.000 empresas. É meu cotidiano. Eu costumo dizer, acho que a Anitta aí, eu vejo às vezes ela tem uma agenda atribulada, né? Faz show pra caramba.
eu faço... O meu tour é corporativo, né? Então eu fico às vezes na estrada aí 20 eventos no mês. Sem voltar para casa? É uma loucura, sem voltar para casa. Né? Vai para Manaus, volta, vai para Floripa, volta a Cuiabá, depois vai para umas cidadezinhas pequenininhas. É muito legal, muito prazeroso. O que você já ouviu que mais te encantou e que te motiva a continuar? Porque você deve falar para pessoas que muitas vezes estão precisando ouvir o que você tem para dizer, né? Olha, são histórias diversas, né? Assim, uma história que tanto me choca é... Nem foi na palestra, foi numa competição uma vez, foi um Pan-Americano no Rio que eu fiz. E eu estava nessa prova e no final chegou um casal com uma senhora que estava numa cadeira de rodas, mas ela não usava a cadeira de rodas pela deficiência, ela usava a cadeira de rodas porque ela estava obesa, não conseguia caminhar. E eu fiquei muito constrangido porque a pessoa que estava com ela começou a aplicar uma bronca nela, assim, mas foi muito incisiva, palavras árduas mesmo, assim. E eu fiquei assim um pouco, né, eu tinha acabado da prova, tava motivadão, assim, né, felizão. E de repente eu vi aquilo e fiquei tal, meio sem jeito. Passou, fiz uma foto, troquei ideia e tal. Passou um ano, tinham várias provas no Rio, que era no Posto 6, ali em Copacabana. E aí, pô, no mesmo lugar, acho que essa pessoa ficou sabendo que ia ter uma prova de triatlon, acho que foi no intuito de me encontrar. Chegaram lá, e um grupo, e aí me abraçaram, e nessa roda, comum muitas vezes, né, no final de prova, um deles se aproxima e fala assim, pô, você lembra de mim? Eu falei assim, pô, lembro, né, aquela de, tipo, não dar uma quebrada, né, mas, tipo, nem imaginava quem era, e totalmente também não ia lembrar, não tinha nem como. Aí eu olhei assim, e ela falou assim, pô, você mudou minha vida. Aí eu falei, eu mudei sua vida? Caramba, que coisa que eu fiz, né? Meu Deus do céu, será que eu não lembro? Aí passou um tempo e falou assim, pô, ano passado eu tava aqui numa cadeira de rodas. Eu olhei pra ela, assim, de pé. Não tava magra, mas assim, tava, né, esbelta, de pé. E eu olhei assim, eu não acreditei, aquilo me chocou muito. E isso foi, de certa maneira, revelado, assim, de uma forma mais intensa, num prêmio da Globo mesmo, no ano 2006, que eu nem sabia por que eu tava ganhando esse prêmio, foi no Copacabana Palace, foi um prêmio do Jornal o Globo. E estavam lá... Faz Diferença? Faz a diferença. Aí tava lá Drauzio Varela, Marita Severo, André Beltrão, o Rapo, o Afro Reg, enfim. Breno Silveira, Adalto Novaes. E eu ali olhei, eu fiquei meio perdidão, assim, né? Tava meio assim, no anônimo, assim, no meio de um monte de cena que eu via, assim, como né? referências. E eu cheguei lá pro Anselmo Góes, pra Miriam Leitão, perguntei, e aí, deixa eu me falar uma parada. O que aconteceu? O que eu tô ganhando aí? Que é educação, mas do quê? Porque se fosse esporte, né? Até que, educação do quê? Aí ela falou assim, olha, ela leu ela te contando isso aí. As mudanças comportamentais que a sua história tem gerou provocado em outras pessoas. E eu fiquei, assim, muito, assim, surpreso, porque eu não imaginava que, seguindo, tocando a minha vida, que era uma coisa que eu fazia pra mim, né, pudesse impactar. Algo que de um primeiro momento pudesse parecer até algo egoísta, que você estivesse querendo, na verdade, recuperar o seu direito de viver plenamente. Era uma necessidade de fuga, talvez, né? Agora, teve uma pessoa, quer dizer, ter a família por perto, ter amigos, é claro que isso faz totalmente diferente, mas tem uma pessoa que esteve ao lado do Pauê o tempo inteiro e que pôde dizer para ele, num momento muito difícil, que era o momento, acredito eu, de deixar o hospital e passar a realmente encarar essa nova realidade, que ela soube o que dizer e que aí também fez a diferença. Vamos ver. Ele chegou para mim e perguntou, mãe, e agora, o que você acha? Como é que eu vou sair daqui? As pessoas vão ficar olhando para mim? Como é que vai ser? Eu falei para ele, olha, meu filho, as pessoas vão te ver da maneira como você encarar isso. E da maneira que você se impuser. Se você achar que você é um coitadinho, ficar com pena de você, ficar em casa, triste, as pessoas no começo vão olhar para você e falar, nossa, coitado, aconteceu isso, que fatalidade e tal, mas vão se afastar. Ninguém vai ficar perto de gente triste, ninguém gosta disso. Agora, se você não, se você for à luta, se você batalhar, se você for para frente, caminhar do jeito que você puder, com as tuas próprias pernas, o olhar sobre você vai ser diferente, você que vai dosar isso, filho. Qual foi a importância de ouvir isso, né, Pauê? Emociona, porque é uma... É a sua mãe, a mãe dele, a Cristina, que fez essa declaração, né? Vou dar uma água aqui. A gente passa por muitas situações, né? Minha vida hoje, acho que tomou uma proporção, assim, vitoriosa, eu acredito eu. As escolhas que eu fiz, nós, dotados do livre-arbítrio, podemos tomar decisão todos os dias, até acordar, né? A gente dá um bom dia pra vida ou acordar amargurado pra sempre. Tem gente que não tem problema nenhum e fica se abatendo e, né, arrastando o problema.
E essa fala da minha mãe, ela ilustra muito bem, eu acho que estendo para toda a plateia, para quem está nos ouvindo, que é um sentimento que o ser humano precisa cultuar todos os dias. O posicionamento. Como que você gostaria de ser visto pelo mundo, né? Quando eu comecei a dar meus primeiros passos e sair para a rua, eu sabia que todo mundo iria me olhar. E esse primeiro encontro, né, defrontar isso foi muito complicado, porque assim, gera insegurança, gera medo, gera ansiedade, gera tudo que você imagina, e ao mesmo tempo você pensa que você tem uma dádiva pelo poder estar vivo. Então eu pensei comigo, cara, eu não vou me abater por uma circunstância de um acidente especificamente. Eu tô vivo. E se eu tô vivo, tem muita coisa para construir. E foi a partir dali, através, logicamente, dessa inspiração, dessa motivação que ela me deu, que eu passei a aprender a me posicionar perante o mundo. Olha, que legal, né, ouvir tudo isso, né, doutor Fernando? Você teve a oportunidade de conhecer. E eu acredito que ele, para ter esse condicionamento hoje, para tudo isso, fisicamente mesmo, deve ter se esforçado muito, né? Olha, como ele falou no início, para nadar, para tudo. Eu dividiria assim em 2 etapas. Acho que de 2000 até 2002. Veja, a pessoa que sofre uma amputação, o cérebro tem um mapa mental. Então tem toda uma questão do membro fantasma. Em algumas pessoas esse coto pode ficar extremamente doloroso. E é lógico que a reabilitação precoce ajuda. Por que eu divido até 2002? Que é quando você começou a fazer palestra, meio que saiu do esporte. Ele já tinha uma inteligência corporal sinestésica, que é a inteligência voltada para o esporte. Tipo, o Neymar tem isso, quem dança tem isso, privilegiado. Usando isso e a motivação de surfar e de fazer as coisas que ele gosta, ele conseguiu se readaptar. Imagina, a gente tem mais de 639 músculos no corpo. Ele teve que perder parte desses músculos e o cérebro precisou aprender a ler isso de uma forma diferente. A partir de 2002, ele começa uma nova história. E aí a inteligência linguística, que é o dom de passar para frente essa lição que ele teve, porque a lição pode vir, você vai para a faculdade, estuda, lê livro, vê filme, e a outra é aquela que você sente na própria carne. Ele conseguiu mudar isso, e aí ele precisou desenvolver a inteligência linguística, que é a habilidade de lidar com as palavras, como você, por exemplo, e de uma forma muito bonita, levar essa informação para todas as pessoas. Por isso que ele está de parabéns, é uma história extremamente linda e motivadora. Cauê, adorei esse nosso encontro, nosso primeiro encontro, que a gente possa ter a oportunidade de ter outros, viu? Obrigada por ter contado a sua história aqui pra gente, dividido com a gente um pouquinho do que você faz no seu trabalho hoje. Eu que agradeço. Acho que esse espaço, ele, não teria lugar melhor para poder falar. Quando surgiu o convite, eu fiquei muito feliz. Eu admiro muito você. Imagina. E acho que a proposta que você mostra, trazendo temas diferenciados, sem dúvida nenhuma, algo que o brasileiro precisa num momento tão difícil que a gente vem passando em N circunstâncias. Então, agradeço de coração. E posso deixar meu site? Pode deixar seu site. Meu site é o www.paue.com.br e acredito que através aqui da minha história eu possa, de certa maneira, provocar reflexão para quem está nos assistindo. E quem quiser continuar falando com o Cauê, olha só, Caminhando com as Próprias Pernas, Paue, o livro que conta a história dele.